estamos, Senhor, por mais uma noite. Estamos para louvar o Teu nome. Que o Senhor traga as pessoas que vão ouvir a Tua palavra nesta noite e aqueles que vão ver o vídeo depois. Abençoa cada um. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro. Além do rio azul, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Além do rio azul. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque
Deus. Louvado seja o teu nome santo, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu rei. direi ao Senhor, Ele é o meu rei. direi ao Senhor, Ele é o meu rei. Amém. direi ao Senhor, Ele é o meu rei. direi ao Senhor, Ele é o meu rei. direi ao Senhor. Ele é o meu rei. Amém. Aquele Que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. direi ao Senhor, Ele é o meu rei. direi ao Senhor, Ele é o meu direi rei. ao Senhor. Ele é o meu rei. Amém. Direi ao Senhor, Ele é o meu rei. direi ao Senhor, Ele é o meu rei. direi ao Senhor. Ele é o meu rei. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero saudar a todos os irmãos e irmãs, todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão aí assistindo da sua casa, do lugar onde escolheu. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam alcançando vocês. E nós temos certeza de que a cada dia no culto, essa é a situação e a possibilidade que nós temos no momento, de estar edificando as nossas vidas, edificando a todos, né, e recebendo a palavra do Senhor. Eu creio que sempre a palavra do Senhor ela é fundamental e vital, mas num tempo de crise, muito mais se faz necessário. E nesta noite nós vamos compartilhar com vocês o Salmo 91. E a gente faz aquela pergunta, né? Que resposta Deus nos dá para esse tempo de coronavírus? Através do Salmo 91. Você já se perguntou por que as pessoas colocam... A gente vê, entra nas casas, né, no instante, está lá a Bíblia aberta no Salmo 91. Qual será a razão? Inconsciente ou não, né, conscientemente ou inconscientemente, colocam lá no Salmo 91. E é ele que nós vamos abençoar a vida de todos nesse momento, esse rico, poderoso e maravilhoso Salmo da palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto não tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com a longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e no poder do Teu Espírito Santo. Que o Senhor esteja agora falando na mente, no coração de cada um, Senhor. Primeiramente daqueles que estão me ouvindo agora diretamente, depois todos quantos ainda ouvirão essa palavra, esta mensagem. Que o Senhor possa alimentar-nos, porque as palavras, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nesse momento, ela está sendo lançada no Salmo 91. A pandemia mundial, causada pelos casos de coronavírus, não só tem trazido muitos questionamentos, mas desentendimentos, mesmo entre os governos no mundo, paralisando o mundo. A gente vê realmente que a situação, ela politicamente, financeiramente, além de questões de saúde, estão se agravando. E de uma certa maneira, com a forma com que a imprensa, pelo menos uma grande parte da imprensa tem tratado o tema, ela tem gerado pânico, e ansiedade na população. Tanto que as pessoas estão comprando coisas desnecessárias, estocando coisas. Então, assim, como já aconteceu, quem se lembrar da última gripe que teve lá no H1N1, na época do presidente Lula, foi algo muito parecido. Então cria toda aquela situação, e essa situação de pânico gera ansiedade, a ansiedade gera estresse, e o estresse baixa a imunidade do corpo, conforme alguns estudos indicaram. E aí as pessoas se tornam mais susceptíveis a enfermidades. Não só aquela que está em evidência, mas as outras. Qual é a resposta de Deus para nós através do Salmo 91? O Salmo, ele é chamado do Salmo da Fé. Então já começa por aí. E a mensagem principal dele é que o Senhor é a maior defesa segura que todos os que buscam refúgio nele vão encontrar. Então este Salmo, ele coloca-nos para a fé. Princípio fundamental, palavrinha simples do dicionário cristão, tem 2 letras, mas no nosso idioma, no grego, no hebraico não, mas é a palavrinha que rege todo o vocabulário cristão. Porque sem fé é impossível agradar a Deus e não existe mais nada. E é exatamente isso. E quando a gente faz uma leitura do Salmo, a gente entende a mensagem do Salmo, a gente vê realmente o quanto ele desafia cada pessoa. Então, eu convido você a acompanhar-me na palavra desta noite, no Salmo 91, aos que creem no Senhor e aqueles que não creem, aos que já estão com a salvação em Cristo e aqueles que ainda estão em dúvida e ouvindo. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele é um pronome demonstrativo bem pessoal no singular. É cada pessoa. Habitar aí é permanecer, é fixar residência. A palavra hebraica pode significar até casar.
A promessa é para toda pessoa que confia em Deus, aquela pessoa que nasceu de novo, aquela pessoa que foi salva através de Cristo. Ela confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ela deu o passo, ela se arrependeu dos seus pecados e ela então se entregou a Ele. Então é uma promessa muito específica, a do Salmo. Habita no esconderijo. A palavra esconderijo significa um lugar de segurança, uma fortaleza contra os ataques do inimigo. Deus é o abrigo, refúgio. A palavra também poderia ser traduzida como cobertura. Então Deus é um abrigo seguro, como se você estivesse num temporal imenso, caindo granizo, e você entra num castelo, e ali você está protegido. E ele fala altíssimo, não é? A palavra Elion, El Elion, o mais alto, título que exalta o poder do nosso Deus. Significa que Deus está acima de todos e acima de qualquer poder. Então ele está dizendo, o autor sagrado, o salmista, que a pessoa que habita, né, que vive, está dentro do esconderijo do Altíssimo. Esse esconderijo, a sombra do Onipotente, ela vai descansar. Sombra é uma palavra interessante porque em terras como Israel e aqueles lá do árabe, onde o sol é opressor e perigoso, além de, entre outras coisas, pelas altas temperaturas, a sombra significa um cuidado e proteção muito grande. Aqui no Brasil a gente diria, né? Sombra e água fresca. No meio de um deserto quente, árido, perigoso, a sombra ela é um refrigério, um lugar realmente de muito descanso. O onipotente, Shaddai, né? El Shaddai, o Todo-Poderoso, é o poder de Deus que realiza o milagre. E a gente vê essa palavra bem específica lá em Gênesis 17, quando Deus aparece para Abraão e fala que Sara, aquela mulher velha e estéril, em que já há muito tempo já tinha concluído o período fértil das mulheres, ela ficaria grávida e geraria Isaac, da qual ele chamaria sua descendência. Então, ela fala de onipotente, quer dizer, que um poder para realizar milagres muito grandes, independentemente de parecer possível ou não aos olhos dos homens. E ele fala, né, no versículo 2, aí eu pergunto, aonde é esse esconderijo do Altíssimo para a gente se esconder? É Jesus Cristo. É quando nós nascemos de novo, agora nós estamos debaixo da proteção do Senhor Jesus Cristo. Então o salmista, a primeira coisa que ele coloca é para aquele que realmente entregou a sua vida para o Senhor. Hoje, nós olhando, temos que olhar o Salmo à luz do Novo Testamento. Ele fala de Jesus Cristo, Deus que se tornou homem. Morreu na cruz, pagou pelos nossos pecados, né? A redenção, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e completou a obra, estando assentado à direita de Deus Pai. Então, estar nesse esconderijo é estar em Cristo. É em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então ele fala realmente de um ato, uma posição de você entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. E aí ele segue. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus tem algo interessante para nos mostrar. Essa palavra refúgio aí, Makesh, ela quer dizer abrigo temporal, de tempestade. O propósito desse salmo é fazer com que a fé ela seja implantada, renovada no coração e na mente de cada pessoa quando ela está diante de uma situação difícil que gera pânico. Então eu creio que o salmo está caindo bem a calhar. Porque a situação que nós vivemos hoje no mundo e no Brasil, ela gera pânico e está gerando pânico. E imagina que você vê, você abre, você lê jornal, você entra na internet, liga a televisão, ouve rádio, coronavírus, está acontecendo isso, daqui e fica aquela... Então as pessoas, aquele noticiário conturbador e muitas vezes bastante sensacionalista, porque tem que dar audiência.
E as pessoas então entram em pânico e sai todo mundo fazendo as coisas desesperado. Tem gente usando máscara sem precisar e corre, estoca alimento e compra isso e compra aquilo e fica todo mundo apavorado. Aquela paura danada, realmente é algo difícil. Mas ele fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vai dizer: o Senhor, meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza. Refúgio é um abrigo, como eu disse então, contra a tempestade, contra situações de pânico. Fortaleza é um lugar seguro, é um lugar que você tem segurança. É como se tivesse acontecendo, né, bandidos correndo, aquela coisa toda, e de repente você entra num lugar que você sabe que eles não vão conseguir te pegar lá. Exatamente. Esse lugar é Cristo. Esse lugar é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho. Ele é o lugar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele. Então nós não temos escolha. Porque no mundo existem dois tipos de pessoas. Aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e são salvos, e aqueles que não aceitaram Jesus Cristo e não são salvos. Então existem pessoas que estão dentro do reino de Deus e pessoas que estão fora do reino de Deus. Existem pessoas que estão caminhando para o céu e existem pessoas que estão caminhando para o inferno. Existem dois caminhos. E o Salmo, ele cobra uma posição. Porque a promessa não é para todo mundo. É para quem está. Então é para filho de Deus, para filha de Deus. Você entende? Quer dizer, a gente entende aqui que 4 coisas Deus, pela fé, para honrar a fé, Ele faz pelo seu povo. Aquele que confia nele. Ele é um esconderijo, ele é uma fortaleza de proteção, ele é um Deus verdadeiro e fiel, e ele é um lugar de segurança. Que coisa maravilhosa. Então isso nos é garantido. Depois no versículo 3 ele diz: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laço, essa palavra significa armadilhas feitas pelo inimigo, né? Passarinheiro aí é caçador. E também de calamidades. Mas observa que nesse versículo está escrito assim: porque ele te aí é para você, é para cada pessoa. Ele é uma promessa para cada pessoa. Mas para quem? Para quem canta esse salmo. Embora os salmos sejam orações, eles eram o inário de Israel. Então os salmos eles eram cantados no culto, eles não eram lidos. Hoje em dia, né, as músicas que se cantam é Oi Jesus, Você, né, essas coisas todas. Não, em Israel eles cantavam o salmo. E a promessa para o salmista aqui, para aquele que está cantando, são todas elas. E entre eles, aquele coloca aí, ele vai te livrar do laço do passarinheiro, quer dizer, das ciladas do inimigo. Dos inimigos, aqueles inimigos que a gente acaba arrumando, seja no trabalho, na vizinhança, onde quer que esteja, como o inimigo espiritual, o diabo. E ele fala da peste perniciosa. Essa palavra significava peste em animais, calamidades. Então ele vai livrar das pestes que vão aparecendo no mundo. Hoje estamos aí, temos dengue, né? Temos chikungunya, zika vírus, temos aí o coronavírus e temos uma porção deles. No versículo 4, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Que coisa maravilhosa. Cobrir quer dizer proteger. Com as suas penas, né? Não que Deus tenha pena. Retrata aí a proteção que uma ave dá aos seus filhotes. Notadamente aí, a águia e a arpia, que são grandes aves predadoras, né? Aves de rapina, e são mães assim realmente muito protetoras, né? Mães e pais muito protetores. Então Deus mostra que ele vai proteger aquele que é seu, de uma forma muito grande. Debaixo das asas, quer dizer, algo, uma proteção realmente intocável. Ninguém vai mexer. Escudo e broquel, ou pavês e escudos, né? Se referem naturalmente aí, o primeiro é um escudo grande, aquele que cobre o corpo todo, que a gente vê geralmente naqueles filmes em que eles atiram flechas, né, com fogo na ponta, as setas, né, e eles se protegem e pega nos escudos, né, porque às vezes eles colocavam coisa embebida com água, então apagava essas setas e não os feriam. E o broquel aí,
ou escudo, conforme a tradução, ele é o escudo menor, aquele que eles protege geralmente o rosto e o peito, o coração, né? Então ele diz que a verdade vai ser uma proteção para você, quer dizer, Deus sempre vai proteger pela verdade aqueles que são seus. Então, por mais que façam mentiras, tramóias, ciladas, Deus sempre vai fazer vir à tona a verdade. No versículo 5 ele diz: não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. E a gente aprende 5 coisas maravilhosas que Deus faz para aquele que habita no seu esconderijo, para aquele que está salvo em Jesus Cristo, para aquele que realmente se decidiu por Jesus. Livrará você do inimigo, né, o laço do passarinheiro. Livrará você da peste perniciosa. Hoje a peste perniciosa em destaque é o Covid-19. Cobrirá com suas penas, quer dizer, uma proteção. Protegerá debaixo das suas asas. Fará da verdade um escudo e um broquel. Então estará sempre te guardando de todo mal. Terror noturno. Para o hebreu, essa expressão era Lilith, o demônio da noite. Significa os ataques dos demônios contra você, usando pessoas, obras malignas, né? A seta aí, essas flechas, aquelas flechas com fogo, e quando aparecem, né, na vida das pessoas, situações complicadas de pessoas que arrumam problema no trabalho, problema com a família, simboliza as armadilhas perversas que as pessoas passam, sofrem, né? Quando somos atacados daquela forma impiedosa, pessoas querendo tirar o emprego, atrapalhar o casamento, prejudicar os filhos, enfim, situações terríveis. Mas Deus então diz que você não vai ter esse terror na vida, não terá medo disso. Quando estiver acontecendo todas essas coisas, você não vai entrar em pânico. Então a promessa é para que a gente não entre em pânico. Nós temos que confiar. Então não adianta só pôr o Salmo 91 na estante. Nós temos que se posicionar com ele. Isso aqui era cantado, né? No versículo 6, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. A peste que anda na escuridão, aqui para o hebreu, era o demônio Nantar, símbolo de pestes que se propagam, como endemias, epidemias e pandemias. As endemias são aquelas doenças infecciosas e transmissíveis que se espalham, mas são restritas numa região, né? Em determinada localidade. As epidemias, elas saem de uma região e vão em várias. E pandemia é essa situação que está aí, né? Em grandes proporções que ultrapassam nações, né? Assim, o coronavírus, AIDS, tuberculose, gripe asiática, gripe espanhola, tifo. Então Deus é a nossa garantia contra eles. Deus é a nossa proteção. O Senhor Jesus Cristo nos dá toda a garantia. Ele é absoluto em todas as coisas. Por isso que o título Altíssimo, Onipotente, estão relacionados ao seu poder. E nós não podemos duvidar. Mortandade, Keteb, era um demônio da destruição. Os hebreus pintavam ele com escamas e cabelos. E diziam que se olhasse para ele, caía morto. Isso se refere a doenças. Vocês observem que esse salmo ele é um salmo realmente não à toa que as pessoas usam como proteção, porque a intenção da fé aqui é tudo contra todo tipo de batalha. Inimigos, doença, demônios. Vocês percebem a força desse salmo? Então, representa aquelas doenças que vêm para punir tanto ímpios como para disciplinar o povo de Deus. E a gente poderia, quando ele está rebelde e teimoso, como foi, por exemplo, foram as 10 pragas no Egito. Partes dessas pragas atingiram tanto hebreus como egípcios. Aí depois Deus começou a tratar só com o povo ímpio, né? O faraó e o Egito. Agora está aí o coronavírus. Qual a lição que está nos ensinando? Lembrou a igreja que uma igreja precisa aprender a orar, a ter tempo de oração, vida de oração, né? Hoje no Brasil a igreja é uma igreja que não tem compromisso com oração. E é isso que nós estamos tendo que aprender a fazer, a orar mais, consagrar as nossas vidas em oração, né? Aí ele diz no versículo 7, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Que promessa poderosa! Deus está dizendo, não importa o número de inimigos que se levantem contra você, Deus garante a sua proteção. Você já viu aqueles filmes de ação em que a gente vê aquelas cenas que o herói sai correndo e tira para tudo quanto é lado, e explosão, e ele pula daqui, pula dali, e nada pega ele? É mais ou menos isso. Quando Deus nos protege, ninguém pega a gente, ninguém toca em nós. Só quando Deus permite. Então Deus está nos chamando à fé mesmo, à confiança. E eu creio que esse é o momento do cristão estar convicto da sua proteção.
E não viver apavorado, ansioso, angustiado. Olha, o que a gente vai fazer em casa? Bom, um tempo que Deus nos colocou para orar, para meditar na palavra, está aí um texto que você pode depois estar examinando, refletindo, recebendo essa revelação e ampliando, porque Deus vai te revelar muito mais. No versículo 8, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Vai chegar aquele momento, como Israel contemplou, né? Ele viu quando as pragas ficou só na punição sobre o faraó e o Egito. Eles viram e contemplaram a abertura do Mar Vermelho, a destruição do poderoso exército de faraó. Eles viram a mão de Deus agir. Muitas vezes é isso que aguardaremos. E a gente verá a diferença daquele que serve ao Senhor e daquele que não serve, daquele que crê no Senhor e daquele que não crê, daquele que não crê. Né? O ateu, aquele que desviou e blasfema e zomba da palavra do Senhor, zomba de Deus. Tem um momento para tudo, né? Nabucodonosor que o diga. No versículo 9, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Então ele fala realmente de uma vida de fé. E de fazer habitação, realmente eu tenho que me converter ao Senhor. Isso é arrependimento, batismo, e aí a minha vida a seguir. Então, assim, se você não aceitou ainda Jesus Cristo como seu Senhor, não se entregou a Ele, não se arrependeu dos seus pecados, não hesite mais, não demore mais. Venha experimentar isso. Você vai ver a poderosa promessa do Salmo 91 se realizar de uma forma como você nunca imaginou. Todos nós temos o nosso dia, mas isso depende também da nossa decisão. E aí eu acredito que é o versículo mais famoso do Salmo 91, inclusive ele é muito cantado, né? Algumas canções antigas, pelo menos a gente via isso, né? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Que coisa linda e maravilhosa, né? O mal aí fala desgraça, calamidade, não vai chegar à tua porta, não vai chegar nem perto. A praga aí fala de praga, de doenças, coisas graves. Tenda nômade, né? O tabernáculo, é a tua casa, a casa daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, a nossa vida, ela tem sempre, exige a cada dia escolhas. Você e eu temos que fazer escolhas, todo dia, toda hora. Mas a escolha que a gente não pode adiar, sei que muitas a gente adia, quando vai se casar, quando vai trocar de emprego, quando vai fazer isso, mas quando vai se converter, se entregar ao Senhor Jesus Cristo, você não pode adiar isso. Quando você vai confiar no Senhor, quando que você vai entregar a sua vida ao Senhor, você não pode adiar isso. Você tem que confiar no Senhor, tem que entregar a Ele. É isso que ele diz no versículo 11. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Anjos, né? Parte desse versículo aqui foi usado pelo diabo contra Jesus. Mas ele omitiu a frase em todos os teus caminhos. Diz que os anjos de Deus vão guardar você. Muitas pessoas já tiveram essas experiências de serem salvas por ações de anjos, por momentos em que eu me lembro uma vez que estava para atravessar, há muitos anos atrás isso já deve ter uns 15, se não tiver mais, uns 20 anos, a Duque, e o sinal estava fechado. E de repente eu olhei, o sinal abriu, e um carro saiu que nem louco. O cara já devia estar segurando, veio para cima. A gente nem respira direito. Sabe quando você percebe que você é empurrado para frente? E aquele carro passou que nem louco. Eu falei, meu Deus, só pode ter sido um anjo do Senhor que me tirou daqui. São experiências que a gente tem. Eu acredito que todos nós, um dia ou outro, pode acontecer isso. O anjo do Senhor é um anjo, vem nos proteger, vem nos ajudar. Então ele promete. Eles te sustentarão, no versículo 12, nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. É interessante que, nesse versículo, se você prestar atenção, for ler lá em Mateus 4,6 e Lucas 4,11, você vai observar que o diabo, ele tirou em todos os teus caminhos, sorrateiramente, e ele acrescentou a palavra nunca, que não consta no Salmo, conforme você vai ler lá, Mateus 4,6 e Lucas 4,11. Quer dizer,
Até hoje o diabo vem fazendo isso. Ele tira coisas da palavra, usa pessoas para tirar e coisas para acrescentar. Então hoje existe uma porção de pessoas que parece que estão pregando a palavra, mas já estão tirando um monte de coisa. Isso não é mais, isso não é aquilo, vão tirando ou vão acrescentando coisas que não tem. Quer dizer, as duas coisas estão erradas. Eu não posso tirar e também não posso acrescentar. O Apocalipse até tem uma palavrinha meia dura para isso. As pragas e os castigos do Apocalipse estarão reservados para as pessoas que estão fazendo isso. E o diabo foi lá tentar fazer isso com o Senhor Jesus, né? Naturalmente que ele não poderia ser bem sucedido, porque o Senhor Jesus conhecia como homem, né? Falando ali que ele foi testado como homem, não como Deus, bem a Escritura. E nós precisamos estar atentos, porque a nossa vida, ela é regida pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus. E eu creio que a bênção vem sobre aquele que lê, que ora, que medita, que canta a palavra de Deus. Porque tudo o que acontece na nossa vida é mediante a palavra de Deus. No versículo 13 ele diz: pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Leão, serpente. São perigos encontrados no deserto, comumente. Símbolos do quê? A serpente aqui, a famosa cobra naja do Egito, aquela cobra venenosíssima, né? Picada mata em pouco tempo. São símbolos de pessoas ímpias que tentam prejudicar os outros a qualquer custo, seja por inveja, por cobiça, por outros interesses. Então ele diz que você vai pisar, vai acabar vencendo, você vencerá esse tipo de situação que virá sobre a sua vida. Infelizmente, a gente sempre enfrenta isso. Quem já não passou por problemas no trabalho, de pessoas invejosas tentando puxar o teu tapete, fazer você sair, ser mandado embora, né? Arruma intriga, faz intriga com pessoas da família, arruma o maior bochicho contra a sua vida e prepara, às vezes, pessoas até mesmo da família. Você fala, meu Deus do céu, mas essa pessoa, pois é. Mas ele disse que você vai pisar, você vai vencer isso. Como? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo é Cristo. Então, uma vida de Cristo, é uma vida em Cristo. Por Ele, nele, para Ele, por Ele. No versículo 14 ele coloca: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Nome abençoado. Amou, apegou, né? A palavra aí, kaushak, ela quer dizer amar, estar ligado. É alguém que ama verdadeiramente o Senhor. Não tem motivos para qualquer medo, qualquer pânico, pois Deus garante que vai te proteger. Então entenda que o Salmo 91 é a grande resposta que os cristãos precisam nesse momento, entre tantas que o Senhor tem na sua palavra, mas nesse momento ele é aquele que está nos ensinando que quando nós muitas vezes recorremos a esse Salmo, agora é a hora de lembrar da sua mensagem. É uma promessa para todo aquele que crer no Senhor, aquele que tem fé. Então ele vai fazer isso, ele vai retirá-lo, ele vai proteger você. No versículo 15 ele diz: ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele